Boa noite, boa noite! Bem-vindos à nossa live da Quarentena do Bem. E, gente, ontem eu disse que era a 30ª quarentena, só que eu errei, porque a 30ª é hoje. Quarentena, o nosso 30º encontro aqui, nesse nosso momento de pensar sobre coisas que têm o potencial de elevar a nossa saúde psíquica. E aqui estão minhas parceiras de dia a dia de live já entrando. Silvana, muito bem-vinda. Lúcia, Delfi dizendo boa noite. Gente, vamos chamando o povo aí para nossa live, vamos chamando aí as pessoas para nós irmos nos reunindo em torno dessas ideias com potencial de gerar saúde. E olha, por 3 noites, né, as últimas 3 lives, eu falei de você retornar à sua própria essência. E aí, hein? Como é que tá o seu caminho de retorno à essência? Me conta, você tem olhado para dentro de si, tem percebido como estão seus sentimentos, suas emoções, tem percebido suas necessidades? Hoje à tarde eu tive a oportunidade de fazer uma live com uma querida, preciosa colega de faculdade, Glauceli, que está sempre com a gente aqui nas lives também, está me acompanhando aqui na Quarentena do Bem, né? Toda noite ela está por aqui. Olá, Beth, bem-vinda! E conversando com a Glauceli hoje à tarde, eu terminei a live com ela dizendo o seguinte, que eu estava muito grata, né, de estar com ela, grata a Deus de nos permitir o reencontro e ao mesmo tempo grata por perceber a caminhada que nós fizemos, né? Já são aí 25 anos desde que nós terminamos o curso de psicologia. E eu dizia a ela, quando eu me lembro daquela menina, né? Porque, sinceramente, gente, do alto dos meus 49 anos hoje, quando eu me lembro, né, de mim há 25 anos atrás, era uma menina. E ela também, né, era uma menina. E eu dizia a ela na nossa live de hoje, quando eu me lembro de mim, aquela menina terminando o curso de psicologia, você, aquela menina terminando o curso de psicologia, olhando para o futuro e tendo tantos sonhos e ao mesmo tempo tantos receios, né? Que a gente tem os receios da gente. Eu olho agora, olhando para trás, eu penso, nós vencemos, nós somos vitoriosas. Eu falava isso hoje para minha querida amiga Glauceli, com quem eu já não conversava há tanto tempo, a vida nos encaminhou para rumos diferentes, ela já não mora mais em Goiânia há um tempo, e a gente perdeu o contato e depois se reconectou aí nas redes sociais. E aí, hein? Daqui 20 anos, quando você olhar para trás, o que você vai pensar sobre si mesmo? O que você vai pensar sobre si mesma? Uma pergunta interessante essa, né? Quando eu olho para trás e vejo a Márcia de 20 anos atrás, eu penso, eu venci, que maravilha! Eu fiz boas escolhas, eu fiz bons caminhos. Eu tive lutas e eu lutei bem as minhas lutas, escolhi as armas adequadas. Eu não lutei algumas lutas, que bom que eu não lutei algumas lutas, que bom que eu abri mão de algumas, porque não é toda luta que a gente tem que entrar, né? A gente tem que escolher até as lutas que a gente vai entrar. Então eu olho para trás e eu sou tão feliz com a pessoa que eu me tornei nessas 2 últimas décadas, né? Um pouco mais de 2 décadas vivendo como psicóloga, né? Desde que me formei em psicologia. Mas assim, não é como psicóloga, né? Na vida como um todo. Eu estou me referindo apenas a esse marco da formatura em psicologia por conta desse encontro que eu tive hoje com a Glauceli, que foi minha colega, né? E que se formou comigo no curso. Então, quando a gente consegue fazer as boas escolhas, a gente olha para trás e consegue ter essa boa sensação. Eu até brinquei com ela, falei assim, a gente já venceu coisa demais, nessa quarentena que vai pôr a gente para baixo, não? A gente já desbravou muito, há 25 anos atrás a coisa era feia. Cada um sabe das suas dores, né? Cada um sabe as dores e as delícias de ser quem é, de ter a vida que eu tenho, a vida que tem, né? Eu brinco muito assim com as pessoas, vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? No sentido de que quem vê de fora não tem noção do que cada um de nós enfrenta para chegar onde chegou.
Mas e daqui 20 anos? E daqui 10 anos? Quando você olhar para o seu eu de hoje, perceber como o seu eu de hoje fez a transição? Daqui 1 ano, 2 anos, quando você olhar para o seu eu de hoje, para como o seu eu de hoje enfrentou essa quarentena, enfrentou os desafios desse momento da quarentena. Aí, Glauceli, você chegou agora, eu tava falando você, viu? Tava falando você, falei seu nome aqui na live já umas 4 vezes, viu? Agora, se você quiser saber o que eu falei de você, você vai ter que depois, quando eu terminar a live, voltar e assistir do começo. Mas eu já falei de sua pessoa aqui hoje. Então, daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando você olhar para trás e perceber a pessoa que você foi hoje, nesse momento, vivendo essa quarentena, e as escolhas que você fez, os posicionamentos que você teve, você vai se orgulhar? Os posicionamentos que você tem tido são posicionamentos geradores de orgulho para você, de bem-estar. Daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, olhando para trás, você vai ter orgulho de ver que você fez as melhores escolhas, de que você fez os melhores caminhos, de que você batalhou as batalhas que deveria ter batalhado e abriu mão daquelas que não deveria ter entrado? Pontos de sabedoria, né? Pontos de sabedoria para nossa reflexão de hoje. E olha, a nossa reflexão de hoje vai nos levar para a Grécia Antiga. Quem vai nos ajudar hoje para os mergulhos, né? Através da história, que cada live tem uma história. Quem vai nos ajudar hoje é Homero, né? Se você não sabe, Homero era um grande escritor grego. E ele escreveu dois grandes títulos, que é Ilíadas e Odisseia. E a história que eu vou tratar hoje está dentro de Odisseia. Então é por aí que nós vamos passear por hoje, tá bom? Aguarde que já já vem sabedoria grega, né, dessa história aí, pra gente poder caminhar um pouquinho mais. Deixa eu só aproveitar e cumprimentar o povo que foi entrando aqui. Muito bem, Regina Portela, boa noite, minha querida. Jamais Soares, boa noite. Quem mais aqui? Marco Aurélio, boa noite. Tá dizendo parabéns, amiga. Gratidão, querido. Me desejando aqui o feliz aniversário. Muito obrigada. Maura, minha querida, bem-vinda. Alexia já entrando aqui. É isso aí, minha cara. A casa é sua, Alexia. Bem-vinda. Lindomar, meu querido, bonitinho. Disse boa noite para todos. Antônio Aparecido, bem-vindo. E aqui a Glaucilides, que está no consultório, né? Por isso que demorou uns minutinhos para entrar. Lúcia Margarete, bem-vinda. Morgana, muito bem. É isso aí. A Débora, bem-vinda, lindinha. Silvana. Lindomar também. Lindomar entrou no Facebook, entrou no Instagram. Lindomar tá que tá. Larissa Faria, bem-vinda novamente. Silvana diz que sim, estou amando. Oh, que maravilha! Nota 10, Angélica. Muito bem-vinda, Angélica. Lúcia Margarete está dizendo, amo histórias. Maura dando um olá ali para mim. Olá, Maura. Perfeito, gente. Nós estamos vivendo uma grande viagem, né? Na verdade, a vida, ela pode ser comparada como uma grande viagem. É uma viagem de muitas aventuras, né? Desde que nós inauguramos nesse mundo, né? Desde que a gente viu a luz pela primeira vez, depois de sair do ventre da mãe, a gente começou essa viagem. E essa é uma viagem que nunca dá para ter muita certeza do que vai acontecer. Se você pensar nas coisas extraordinárias que aconteceram na sua vida, desde o seu nascimento, né, começando pelos livramentos que você já teve, as lutas que você venceu, e cada momento da sua vida, você diz, nossa, que viagem extraordinária é a vida. Às vezes a vida tem uns momentos assim que a gente pensa, ai, que viagem difícil que é a vida. E outros que a gente pensa, ai, que viagem boa que é a vida. E tem de tudo um pouco, faz parte, né? Tem um momento de mar revolto, precisa de uma viagem de navio agora. Tem momento de mar revolto, tem momento de marolinha suave, tem momento de pesca, tem momento que não acha peixe nenhum. Tem de tudo um pouco e assim é a vida.
Mas na viagem da vida, nós vamos encontrando não só os nossos desafios, mas para cada desafio que nós encontramos também a possibilidade de autodesenvolvimento, autoconhecimento e desenvolvimento, porque uma coisa não anda sem a outra, tá? Não existe desenvolvimento sem conhecimento. Todo e qualquer desenvolvimento, ele precede um conhecimento. Tá? Se você pensa assim que você quer se desenvolver na matemática, então você vai ter que conhecer. Se você quer se desenvolver em história, você vai ter que conhecer. E não é diferente quando o olhar é para dentro. Todo autodesenvolvimento, todo desenvolvimento que o ser humano pode ter ou deseja ter, ele obrigatoriamente vai partir de um autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mas eu posso potencializar o meu desenvolvimento. Gente, o inverso também é verdadeiro, né? O inverso também é verdadeiro. O difícil vai ser para ela se desenvolver, tá? Então esse inverso também é verdadeiro. Tati tá dizendo aqui um oi, boa noite, lindeza. Boa noite, lindeza, você, bem-vinda. Lúcia, tem momento que a viagem é pelo deserto. Verdade, Lúcia. E a Silvana falando, e os milagres, né? E não são poucos os milagres, não. E Dalma, bem-vinda. Ana Delfim, bem-vinda. É isso aí. Tem uns momentos assim de viagens desérticas mesmo, né? Espaços desérticos. Mas a história que eu vou contar para vocês hoje é a história de um viajante. Um viajante que estava querendo voltar para casa. O nome dele é Ulisses. E essa história está relatada no livro cujo nome é Odisseia, escrito por Homero, né? Deu um tchu na minha cabeça. Escrito por Homero. Perfeito. Então vamos entender o que está acontecendo. Ulisses, ele se casou com uma mulher que era uma mulher sábia. Ela tinha o nome, era conhecida por Penélope. Ela era filha de um rei que a deu em casamento para Ulisses, que também era um rei. Ele era um rei de Ítaca. Ítaca era a cidade, né, uma das cidades ali da antiga Grécia, que ele governava. Ó, Ivone dizendo, ó, eu aqui outra vez, bem-vinda. Ivonete, lindinha do meu coração, beijo. Pastor Valdiberto, bem-vindo novamente. Muito bem, então Ulisses ele conquistou a sua bela Penélope, casaram-se e quando eles estavam findando o primeiro ano de casamento, ele foi convocado para uma viagem, para uma guerra. E era a Guerra de Troia, né? Muitos de nós conhecemos a história dessa Guerra de Troia, onde os gregos lutaram contra Troia, né? Porque o príncipe lá de Troia roubou uma moça chamada Helena, que na verdade era esposa, né, de um dos reis, né, desses vários reinados desse espaço da antiga Grécia. E aí ele chamou Menelau, o irmão dele, falou, vamos lá. E Menelau estava esperando um momento para poder atacar Troia, porque já estava de olho para conquistar Troia. Então ele juntou os diversos reis da Grécia e foram. E o Ulisses foi um desses reis convocados. Gente, e Penélope estava no primeiro aninho de casamento, gente. Primeiro ano de casamento. E ela foi deixada pelo marido, que foi para essa experiência lá em Troia. A Guerra de Troia diz, o tempo, né, de luta até o ponto final, que foi o cavalo de Troia lá, durou 10 anos. 10 anos de luta. É isso aí, hein? Olha só, por mais que a nossa vida seja, às vezes, um espaço de deserto, ô Lúcia, 10 anos é muito, não é não? Foi o tempo que durou a Guerra de Troia. E o Ulisses, inclusive, pra vocês terem uma ideia, né, que o Ulisses não era um carinha qualquer, não. Sabe o cavalo de Troia, que foi colocado, né? Ele fala, vamos botar um cavalo aí eles vão pôr o cavalo para dentro, a gente fica dentro do cavalo, que era de madeira, quando eles levaram o cavalo para dentro, porque, na verdade, os muros da cidade de Troia eram impenetráveis. Então, por mais que os gregos tentassem, eles não estavam vencendo a guerra. Então, teve lá a história do cavalo, que depois era o cavalo para dentro, e tinha uns guerreiros dentro do cavalo, aí os guerreiros que estavam dentro do cavalo abriram o portão, enfim, né? E foi assim que a Grécia venceu Troia.
história. E quem foi que deu a ideia? Quem foi? Adivinha? O ardiloso Ulisses. É assim que ele é conhecido, como ardiloso, porque ele tinha muitas ideias extraordinárias, né? Ulisses é essa pessoa assim, cheia de muitas ideias. Enquanto ele estava lá 10 anos guerreando, a sua mulher Penélope estava esperando por ele. Pacientemente esperando por ele. Ok. A questão é que, quando ele voltasse, a viagem de Troia para a terra dele, que é Ítaca, não era uma viagem assim tão longa, né? Em ali 2, 3 meses ele chegaria de volta a Ítaca. Só que houve um problema. E esse problema fez com que ele perdesse o rumo e tivesse que passar por muitas dificuldades. E a volta dele para Ítaca levou mais 10 anos, de maneira que Penélope teve que esperar por ele 20 anos. Assim não, hein? Você esperaria pelo seu marido por 20 anos, sem saber se ele estava vivo ou morto? Isso é que é mulher persistente, né? Só que tem duas histórias acontecendo paralelamente. Uma história está acontecendo com Penélope, lá em Ítaca. E a outra história está acontecendo com Ulisses, passeando por todo esse mar Mediterrâneo, né, outros mais ali, para buscar chegar em Ítaca. E eu quero falar alguns pontos dessa história, para a gente extrair desses alguns pontos dessa história, alguns elementos de sabedoria que nós precisamos, porque nós estamos nessa viagem também. A viagem que é a própria vida, ok? A própria vida é uma viagem. Mas nós também estamos nessa viagem de agora, que é a viagem dessa quarentena, que é a viagem, né, da questão do medo com o coronavírus, é a questão da viagem com o receio das questões financeiras, é a viagem onde alguns já perderam o emprego, outros estão com medo de perder, é a viagem que tudo que está acontecendo agora, Brasil, mundo, está fazendo parte de uma grande novidade nessa nossa viagem, né? E essa grande novidade da nossa viagem gera aí para nós os nossos desafios, né? Gera os nossos desafios. Fátima Dias me dando boa noite, dizendo que cheguei, sua linda. Bem-vinda, linda, linda Fátima. Gérbera, Flavinha, bonitinha. Flávia, me conta aí, nós vamos ter a nossa live amanhã às 18 horas? Conta, porque daí a gente já anuncia aqui pro povo, que eu vou estar com você. Escrevinha aí, minha filha, escrevinha aí se amanhã às 18 a gente vai estar juntas. Gilmária, bem-vinda. Beijo no coração. A Flávia tá dizendo assim, claro! Amanhã a gente vai falar sobre beleza, sobre saúde, sobre autoestima. E eu vou amar estar junto com a Flávia numa live, né? Eu vou entrar na live dela, ela vai me convidar, vou entrar na live dela amanhã. E aí eu vou emendar amanhã, ó. Vou começar às 18 com a Flávia, pelo Instagram dela, né? Da Gerber Acessórios. Amanhã às 18 com muitas surpresas. E quando essa mulher fala que tem surpresa, tem mesmo. Adoro! Às 19 eu estarei aqui com vocês na nossa quarentena do bem. E às 20 horas eu vou estar com o Lindomar falando de coisas de casal. Então amanhã eu vou emendar 3 lives seguidas aí. Eita nós! Ainda bem que eu gosto de falar, né? Que se eu não gostasse, estava lascada. Gilmária, saudade de você também, minha linda. Muita saudade. Muito bem, gente. Então, vamos prestar atenção em uns detalhezinhos aí da vida de Ulisses e da vida de Penélope que vão nos ajudar. Pontos de sabedoria para essa nossa viagem, para essa nossa jornada. Primeiro ponto de sabedoria que eu quero ressaltar é que nem sempre as coisas são do modo como nós queremos. E é assim que é. Então, tudo bem. Talvez a gente comece com uma sensação de que, nossa, vai ser assim, vai turbinar, né? Vai turbinar. Eu penso que quando Ulisses se casou com Penélope, ele não tinha nenhuma intenção de, no final do primeiro ano de casados, fazer uma viagem para ficar 20 anos fora. Quando nós começamos esse ano, a Glauceli está dizendo, campeã das lives. É isso aí, Glauceli! Pastora Josi, bem-vinda.
Quando nós começamos esse ano de 2020, nós não tínhamos intenção, ninguém tem intenção, gente, de passar pelas coisas, né, que nós estamos passando, ninguém tem essa intenção. Mas às vezes o dia mau chega para nós e por mais que nós estejamos num caminho de positividade, num caminho de desejo bom, num caminho de construções positivas, às vezes o dia mau chega. E isso acontece para todo mundo. O Lindomar, ele fez a pesquisa, Lindomar, meu digníssimo marido, ele fez a pesquisa dele de mestrado, estudando o arquétipo do justo que sofre, que é o sofrimento do justo. E aí, ao fazer esse estudo, a partir da psicologia junguiana e outros mais teóricos, né, falando da psique do sofredor, ele usou como ponto de análise a história de Jó, né? Que Jó é justamente esse arquétipo. Ele é um justo, ele não faz nada de errado e ele é destroçado por 1001 sofrimentos que acontecem na vida dele. De maneira que as pessoas às vezes ficam apontando o dedo nele e falando assim, é porque você fez algo errado, é melhor você confessar logo o seu pecado. Ele não tinha cometido um erro, ele não tinha cometido um pecado. Então é o arquétipo do sofrimento do justo, né? Porque o justo também sofre, porque mesmo as pessoas que fazem coisas boas, num dado momento, dias maus vão chegar. E isso faz parte da vida, lembra? O barco, a jornada, vão ter dias de tempestade, ou de desertos, como disse a Lúcia aqui. Vão ter dias ruins e isso não dá para poder dizer não vou passar por isso, né? Então, quando Ulisses se casou com Penélope, no primeiro ano de casamento, ele sai para uma guerra que ele não pretendia que durasse 10 anos e muito menos ele não pretendia levar mais 10 para a viagem de volta, mas foi o que aconteceu. Então, esses dias maus que nós estamos vivendo agora não era o que nós tínhamos como desejo para 2020. Nós não queríamos começar 2020 assim. Olha, eu vou falar por mim, nós estamos agora em abril, já era para eu ter feito umas 3 viagens, pelo menos, ministrando cursos e treinamentos, no mínimo, eu digo, desde que começou a quarentena, né, porque antes disso eu já tinha feito turma em Brasília, já tinha feito turma em Goiânia, na verdade era para a semana que vem eu estar fazendo uma turma na Bahia, né, tinha outras marcadas por aí, pelo Brasil afora, mas estamos aqui dentro de casa. Estamos aqui dentro de casa, trancado. E é assim que é. Agora, a questão não é a luta pela qual nós passamos. A questão é como nós nos posicionamos diante dessa luta. Bom, Ulisses, ele vive muitas experiências durante os seus 10 anos viajando no mar na tentativa de voltar para casa, tá? Muitas. Ele tem muitas lutas, muitas guerras, né? E aí, o que acontece? Tem uma em especial que é a que eu trago para nós hoje, tá? Eu selecionei uma de tantas aventuras que Ulisses passa para trazer para nós como ponto de sabedoria. Então, o primeiro ponto de sabedoria, antes de falar da história dele, o primeiro ponto de sabedoria nós estamos nessa grande viagem que é a viagem da vida. Vão ter momentos desafiadores, sim. Não adianta sentar e chorar o leite derramado e não adianta achar que, meu Deus, pobre de mim que estou sofrendo, que devo ter feito algo errado. Os justos também sofrem, coisas ruins também acontecem com pessoas boas e a questão é que lição que nós tiramos dessas coisas e como nós vamos chegar do outro lado. Que tem a ver com a perguntinha com a qual eu abri a live, né? Para quem foi chegando um pouco depois, eu abri a live com uma pergunta muito importante. Daqui 1 ano e meio, 2, quando você olhar para trás e você ver o seu eu de hoje enfrentando essa quarentena, daqui 1 ano e meio, 2 anos, você vai ter orgulho de como você viveu essa fase da sua vida? Você vai olhar para trás e vai ver que você fez as melhores escolhas, vai ver que você teve os melhores posicionamentos, por isso você foi vitorioso em tudo que você se propôs fazer? Foi a pergunta com a qual eu abri aqui hoje. Então, uma vez que nós sabemos que está posto, passar por desafios está posto, a questão é como eu me posiciono diante dos desafios. E aí vamos tirar uma lição básica aqui. Uma das aventuras de Ulisses foi passar perto de uma ilha chamada Capri, lá no mar Mediterrâneo. E próxima a essa ilha chamada Capri, tinham sereias. Era uma região conhecida como a região das sereias. E tinham muitas rochas ali no mar, né? De maneira que os marinheiros, quando passavam por lá, eles tinham que ter muito cuidado para o direcionamento do seu navio. Muito cuidado. Porém,
Qual era o problema? É que quando eles escutavam o canto da sereia, eles não tinham atenção mais em nada. A atenção deles ficava 100% voltada para o canto da sereia. E o canto da sereia era tão extraordinário, tão inebriante, tão envolvente, que não eram poucos os marinheiros que se atiravam ao mar e ali mesmo morriam. Então, dizia-se que ninguém conseguia sobreviver a essa região próxima à ilha de Capri por conta do canto das sereias, e qualquer marinheiro que por lá fosse morreria. Porém, nesse seu retorno, nessa sua busca de retornar para Ítaca, para sua cidade, para sua linda Penélope, Ulisses tinha que passar por lá. Daí ele tomou uma decisão. Ele disse: se a sereia encanta pelo que a gente ouve, então bora colocar cera não é cera de ouvido, cera nos ouvidos, que se a gente colocar cera nos ouvidos, a gente não escuta o canto das sereias. Bom, mas eu sou o capitão do navio. Eu preciso saber das coisas. Eu quero escutar o canto das sereias. Eu quero ver como que é esse canto. Então, se eu quero ver como é esse canto, mas eu sei que eu corro o risco de sucumbir... lembra que eu falei que ele era ardiloso? Ele tinha muitas ideias. Ele já disse, ele disse: eu já sei. Vocês, né, meus marinheiros, vocês, meus guerreiros, guerreiros porque estavam vindo da guerra, né? Então não eram bem marinheiros no caso. Eles estavam marinheiros, mas eram guerreiros. Vocês vão me amarrar no mastro do navio. E vão me amarrar com uma corda muito apertada. E por mais que eu peça para vocês me tirarem, vocês não vão me tirar, enquanto a gente não tiver passado desse local. E amarrado no mastro, eu não vou conseguir descer, eu não vou conseguir pular no mar, e vocês com o ouvido com cera vão passar sem ouvir a sereia, e tudo vai dar certo. E essa foi a ideia de Ulisses, e assim ele fez. Amarraram ele no mastro com aquela corda de um marinheiro, que quanto mais você puxa, mais ela aperta. Não tem a corda não, né? O nó. Tem um nó assim, que quanto mais você puxa, mais o nó aperta. Fizeram exatamente desse nó. E quando eles passaram por lá, o canto da sereia era realmente algo que não dava para resistir. Era irresistível, era inebriante. Mas na medida que ele escutava o canto da sereia e ele queria se jogar ao mar, e ele gritava: me tirem daqui, me tirem daqui. E ele tentava se soltar das cordas. Quanto mais ele tentava se soltar, mais as cordas o prendiam. E ele então, preso ao mastro, não sucumbiu, não morreu. Tá conseguindo já pensar na aplicação dessa experiência de Ulisses para a sua vida? Pois é. Nesse exato momento, eu tenho certeza que você tem escutado muitas coisas. Todos nós temos escutado muitas coisas. Algumas pessoas que têm acompanhado a live comigo, essas lives da Quarentena do Bem, né, das quais hoje já é o 30º dia que nós estamos juntos, as pessoas, em geral, têm me dito o seguinte, que depois que começaram a escutar as lives e tomando, né, como base as reflexões que a gente tem feito aqui, começaram a parar de escutar certas notícias, começaram a dar um basta para certas notícias. Quando a gente pensa no canto da sereia, a gente pensa naquela coisa linda, mas, gente, não é só o belo que nos faz sucumbir. Qualquer elemento que te tome e que te faça ficar hipnotizado pela experiência é um tipo de canto de sereia. Então, se você escuta coisas que são negativas, mas que te hipnotizam e te colocam hiperconectado naquela ideia, isso é um canto de sereia na sua vida. E diante do canto de sereia, meus caros, você tem duas possibilidades. Possibilidade 1, taca cera no ouvido, ou seja, não se permita ouvir aquilo que tem o potencial de te trazer a morte. Tem muita gente preocupado e deve estar atento, preocupado não, mas deve estar atento com o risco de contágio por esse vírus terrível. Sim, mas e o contágio da alma? E a máscara da alma? Muita gente aí o tempo todo com máscara. Ok, tá certo, tem que pôr mesmo. Mas e a máscara que protege a tua alma daquilo que é maléfico para ela? Você está usando essa máscara?
No caso lá, dos guerreiros de Ulisses que estavam lá no navio, eles colocaram cera de ouvido. O que é a sua cera de ouvido? Ou você está indo pela vida aí, escutando tudo que vão te falando, sem perceber o potencial que isso tem de te enebriar e de te lançar para o fundo do mar. Porque era exatamente isso que o Canto das Sereias faziam. Os marinheiros escutavam, não conseguiam se desconectar e se lançavam para a morte. A outra alternativa é a alternativa de Ulisses. Se você, por algum motivo, tem que escutar as coisas, talvez você tenha, talvez faça parte da sua profissão. Na minha profissão, por exemplo, eu não posso deixar de escutar, não é? Eu tô aqui para isso. Eu, como terapeuta, eu sou... me conta, vem me contar as mazelas dele. Ora, gente, eu tô aqui para isso. Então, de repente, a profissão que você tem, quem você é, enfim, talvez você tenha que escutar o Canto das Sereias. Então, se você não pode colocar cera no ouvido, se você não pode deixar de escutar aquilo que tem o potencial de te jogar para o fundo, para o abismo, então você precisa se amarrar no mastro. O que pode ser o seu mastro hoje? Algo no qual você se amarra. Algo no qual você se amarra tão apertado que você, por mais que tente se esforçar, não vai se soltar de lá, você não vai correr risco de se lançar para o mar. Sabe, o mastro pode ser a leitura de um texto sagrado. O mastro pode ser aquela música que você escuta no final do dia para poder deixar a tua mente limpa novamente. O mastro pode ser estar aqui comigo nessa live, pode ser o seu mastro. Pode ser a forma de você se amarrar na sintonia da saúde. Que lindo! E se for assim, eu fico tão feliz de saber que esse encontro aqui pode ser um mastro na sua vida. Então, se nós temos que escutar, né? A Silvana está falando aqui que está filtrando, né? Então, se você está precisando escutar, está filtrando, mas ainda assim tem que escutar mais do que o que deveria, você precisa buscar o seu mastro. A Silvana está dizendo que o mastro dela é a oração. Olha que maravilha. A oração é o mastro. Todos nós temos que ter o nosso mastro. Porque o Canto da Sereia existe. Nesse momento ele está intenso. Nesse momento o Canto da Sereia é o canto das dores, é o canto das tragédias, é o canto dos problemas. E diante do Canto da Sereia, ou você bota cera, se você não pode colocar cera, vai achar o seu mastro e vai se amarrar nesse mastro para você não sucumbir. Gostaram dessa lição de Ulisses? Agora, eu disse que ia contar, né? Tem duas histórias acontecendo paralelamente com ele. Tá acontecendo um monte de coisa, dentre elas essa luta aí com a sereia. Mas lá em Ítaca tá a esposa dele, a bela Penélope, né? Então agora eu vou contar o que aconteceu com a Penélope. Bom, a Penélope não sabe se Ulisses está vivo ou não. Ela sente que ele está vivo, mas ela não sabe. E aí o que acontece? O pessoal começa a dizer para eles, né? Que começa a dizer para ela que ela tem que casar de novo, porque ela precisa de alguém para cuidar dela, para cuidar do filho dela, porque o Ulisses vai embora e ela fica grávida. Então eles têm um filho, Telêmaco. E aí que tem que cuidar do reino, e o pessoal começa a pegar no pé dela que ela tem que casar. Então ela tá vivendo, além de viver o luto da perda desse marido que ela acha que não tá morto, mas que não volta para casa nunca, ela ainda tá vivendo essa guerra do povo falar que ela tem que casar e ela não quer casar de novo, tá? Deixa eu só ver aqui que o povo tá comentando. Glauceli, este encontro contigo é um dos mastros da minha embarcação da vida. Ai, que linda! Beijo no coração, gratidão, querida. A Beth está dizendo, meu mastro é meu neto que está a caminho. Olha, que mastro lindo de desejar. É isso mesmo, cada um de nós precisa achar esse ponto que é o nosso mastro, é onde a gente vai se segurar e a gente não corre risco de sucumbir, porque né, esse mastro nos sustenta aí no dia a dia. A Lúcia está dizendo que o mastro dela é a fé. Olha que outro mastro extraordinário. E gente, nós não precisamos nem ter só um mastro, a gente pode ter vários, né? Vamos lá, porque em cada momento um mastro pode ser mais útil do que o outro. Isso é importante. Tô amando aí as ideias de vocês do que tem sido mastro na sua vida. Bom, então Penélope tá lá sendo forçada a casar, mas aí ela cria uma estratégia. Ela fala assim, não, vou fazer o seguinte,
Ela resolve, tem uma tradição deles, né, que é tecer um dossel para o funeral. E aí ela disse que vai tecer essa tela, né, desse dossel para o funeral do sogro. E ela disse o seguinte, ela disse para os pretendentes, porque aí já estava cheio de pretendente lá para casar com ela. Vocês entendem, né? Não é bem com ela que eles queriam estar, eles queriam o reino, né? Porque se casasse com ela, ia se tornar dono de Ítaca, né? Ia se tornar o rei de Ítaca. Mas ela não queria isso, então ela estava ali na saia justa e ela diz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer essa tela desse dossel funerário. Quando eu terminar de tecer, então é o meu luto. Vocês vão me deixar fazer o meu luto. Quando eu terminar de tecer, então eu vou estar pronta e aí eu vou escolher o meu marido. Só que o que ela fazia? Olha que esperta. Tão ardiloso quanto Ulisses era a esposa dele, né? A Penélope. Ela ia durante o dia para o lugar aberto, porque os pretendentes, gente, estavam lá em Ítaca, no reino, comendo e bebendo às custas do reino. Estavam lá em cima, marcação cerrada, né? Vai escolher, eu tenho que ficar aqui porque ela pode me escolher, então não posso sair daqui. Então ela ia para esse espaço que as pessoas estavam e durante o dia ela tecia a tela. À noite, no quarto, sem que ninguém visse, ela desfazia. Então essa tela não terminava nunca. Porque de dia ela tecia e de noite ela desfazia. De dia tecia e de noite desfazia. E enquanto isso ela ganhou tempo. Quanto tempo vai durar essa nossa luta? Quanto tempo vai levar para tudo voltar ao normal? Nós não sabemos. Mas enquanto nós esperamos, nós precisamos ganhar tempo. E esse é o ponto de sabedoria dessa história, que essa história da Penélope pode nos ensinar. Se você está passando por uma situação de dificuldade, se você está afligido de alguma forma, se o que vem pela frente parece ser algo que é o que você não quer, e se você está inseguro quanto a esse futuro, então você pode criar estratégias para ganhar tempo. E a estratégia dela foi tecer. E qual que é o simbolismo disso? Tecer é algo que se faz com a mão, é a construção. Tecer é arte, é o coração. São construções feitas com o coração. E aí tem uma pergunta muito importante. Quais são as construções feitas com o coração que você está fazendo nesses dias de quarentena? Vou repetir. Quais são as construções feitas com o coração que você está fazendo nesses dias de quarentena? Penélope nos ensina sobre isso. Ela constrói algo, ela cria estratégia para. É uma construção com as mãos, ela está tecendo, mas com o coração, para ganhar tempo. Veja que ganhar tempo ou perder tempo é sempre uma questão de ponto de vista. Será? Pensa comigo. Dependendo de como você encara o momento que você está vivendo aqui agora, você está ganhando. Dependendo de como você encara, você está perdendo. Eu me lembro alguns anos atrás que nós estávamos em Porto Seguro. Na verdade, essa praia especificamente era em Cabralha, né? Cabralha é a cidadezinha depois de Porto Seguro, né? Que é a aldeia indígena. E aí nós estávamos em Coroa Vermelha, né? É a praia ali de Coroa Vermelha, que é a aldeia indígena. E a gente estava numa casa de praia em frente à praia e nós saímos, eu e Lindomar, de manhãzinha para ver o nascer do sol. E um amigo que tinha feito essa viagem, né, nós estávamos em 3 famílias. Eu, né, minha família, Lindomar, nossos filhos, que na época eram pequenos, meu irmão, né, a família dele, e esse amigo do meu irmão que nós ficamos conhecendo nessa viagem. Eles tinham ido para um outro litoral e nós estávamos em Porto Seguro. A gente já estava em Porto Seguro há uns 15 dias. Ele ligou pra gente: "Ei, tá bom? Aí tá bom demais, então tô indo pra aí." Aí ele foi pra lá. E a gente se encontrou e continuou a farra. Sei que nesse final de ano, acho que a gente ficou ali na região de Porto Seguro, acho que uns 23 dias mais ou menos. Foi uma delícia, muito, muito bom. Por fim, os meninos já estavam com saudade de casa. E olha que em férias, se uma menina dá saudade de casa, é porque ficou muito tempo, né? Então foi assim esse período aí.
Sei que nesse dia em especial, eu e o Lindomar levantamos para poder caminhar um pouco na praia, nesse momento assim do sol nascendo e tal, e encontramos esse amigo do meu irmão sentado ali numa cabaninha e vendo o nascer do sol também. E a gente chegou perto dele e aí fomos papear um pouquinho, né, conversar e comentar, nossa, mas que nascer do sol, eu falei pôr do sol, mas nascer do sol. Nossa, que nascer do sol lindo, que maravilha, tal, papapá. Aí conversa vai, conversa vem, ele vira e fala assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês, né, porque vocês são psicólogos, não sei se vocês vão achar que eu sou doido. O povo já fala os trem achando que a gente vai julgar, né? Não, o papel do psicólogo não é julgar ninguém. Enfim, mas ele disse assim, eu tô aqui, eu tô sentado, mas eu não vi o sol nascer. Porque eu tô aqui, mas a minha cabeça tá lá na minha empresa. Eu viajo, porque se eu não viajar, minha mulher pega no meu pé e briga comigo. Os nossos filhos são pequenos, eu entendo que para eles é importante, mas eu não relaxo. Porque eu tô aqui, mas eu não vivo a experiência. Gente, não é triste isso? É muito triste isso. A pessoa viver algo, mas não viver a experiência, então não viveu. A pessoa não faz com o coração aquilo que está fazendo, então não viveu. Aquilo me impactou de tal forma que aquela fala dele nunca me saiu, né, do ponto de reflexão, né, do cuidado que a gente tem que ter para não entrar na vida dentro de uma rotina tão cruel. E, gente, a rotina cruel também é o canto da sereia lá de Ulisses, viu? Porque de repente você entra numa rotina tão cruel de fazer, e isso te absorve de tal forma, é a sereia cantando. Então ele estava sentado numa das praias mais lindas que eu já conheci muitas praias, né? Já fui para Cancún, já conheci um bocado de mar por aí. Mas aquela praia, ela é linda. Ele estava sentado numa praia linda, vendo um nascer do sol lindo, mas não viu. Estava vendo, mas não viu. Estava ouvindo, mas não ouviu. Por quê? Porque ele estava enebriado pelo canto da sereia. No caso dele, o canto da sereia era o negócio dele, onde ele estava com a cabeça. Ao invés de estar com a cabeça naquele momento que ele estava vivendo. Então a gente tem que cuidar para que as coisas que a gente está vivendo aqui agora possam ser vividas ganhando tempo e não perdendo tempo. Para ele, a experiência de viajar é perder tempo. Para mim, todas as viagens que eu já fiz até hoje, eu ganhei tempo. Estar aqui com vocês, para mim, é ganhar tempo. Nessa quarentena, tem um monte de coisas que talvez você não possa fazer, né? Porém, se você não pode fazer uma série de coisas, o que você pode fazer para criar a experiência de ganhar tempo? Para que quando passar a quarentena, você olhe para trás e fale, nossa, quanto tempo eu ganhei, porque eu fiz isso, porque eu teci, né? Olha lá a Penélope de novo tecendo com as próprias mãos. Então, ao invés de se entregar ao canto enebriante da sereia que te puxa para o fundo do mar, do abismo, entregue-se para a consciência plena do aqui e agora e das coisas que você pode fazer aqui e agora para ganhar tempo. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Deixa eu ver aqui o povo, o que tá falando. A Glaucerita dizendo assim, acolhendo 2 adolescentes na minha casa. Olha aí, vê se isso não é ganhar tempo. Que maravilha. Kane, bem-vindo, quanto tempo! Muito, muito bom sua presença aqui. Márcia Calegari, bem-vinda, minha xará. Jussi Menezes, bem-vinda. Luci, muito bom. Glaucerita dizendo, gratidão pela sua doação de tempo para nós. Eu agradeço, querida, agradeço vocês estarem aqui comigo. Bispo Elton, boa noite. Bruna chegou por aqui. Cíntia Porto, minha cara. Muito bom você aqui. Silvana, ter significado. Cada momento tem que ter sentido e ser vivido. Exatamente isso. Gregório passando por aqui. Ana Delfim, estou costurando retalhos, shorts, camisetas, colchas para doação. Também máscaras de tecido. Amo costurar. Viajo nas costuras. Tá vendo? Olha que maneira extraordinária de ganhar tempo. Tatiana está dizendo, glória a Deus ter esse momento com você. Gratidão, querida. Bruna falando boa noite aqui para mim. Boa noite, Bruna. Então é isso.
A minha palavra final dessa nossa live de hoje, eu quero focá-la nesse ponto, né? A Márcia dizendo, linda e competente, minha Master Coach. Oh, gratidão, minha cara. Elton, eu arrumei um brinquedinho nessa quarentena, comer o dia inteiro. Não, Elton, comer o dia inteiro é o seu brinquedinho dessa quarentena. Tá podendo, hein, meu caro? Não, um corpinho esbelto pode, não é verdade? Pode. Show de bola. Pontos centrais da nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Resumão, hein? Estamos numa grande jornada e nessa jornada tem de tudo. Tem mar bravio, tem mar calmo. Tem momentos difíceis e dificuldades aparecem até para os que são justos. Problema não tem só aquele que é um problema. Mesmo aqueles que não são problemas, passam por problemas. E não adianta ficar chorando, ficar reclamando. O canto da sereia acontece nesse momento, para te enebriar e te jogar para o fundo do abismo. O canto da sereia pode ser o excesso de notícia, o canto da sereia pode ser ficar focado numa ideia que não está te ajudando muito. Então você tem duas opções. Ou coloca cera no ouvido e não escuta mais, que foi o que aconteceu com os guerreiros lá de Ulisses, ou, se você tem que escutar, se amarra no mastro. Acha o seu mastro para você se amarrar, né? E aí as pessoas foram contando aqui quais eram os mastros nos quais elas se agarravam, né? A oração, a leitura da Bíblia, neto, a ideia do porvir, né? Essas lives, ótimo. Arranje mastro para você se amarrar, para você não se entregar ao canto da sereia. E enquanto você espera, faça do momento da espera um momento de construção positiva. Ganhe tempo. Você precisa, daqui 1 ano e meio, 2 anos, olhar para trás e se orgulhar de como você passou, se orgulhar de si mesmo e do modo como você passou essa experiência e do que você ganhou ao passar por essa experiência. Então, cuide aqui agora para fazer as coisas certas. Fazer com o coração. Ganhar tempo. Para fechar a história, né, pra gente saber o que aconteceu com a tal da Penélope, né, coitada. Bom, teve uma hora lá que eles descobriram o que ela estava fazendo e aí ela teve que parar, né, com a falcatrua dela, ela estava fazendo uma falcatrua, porque os caras queriam casar com ela estava passando a perna nos caras. Então, já que aí eles apertaram ela na parede, disseram, vai ter que escolher o marido, ela disse, não, então eu vou fazer uma competição. E o Ulisses, ele tinha deixado um arco, que para poder colocar a linha no arco tinha que ser muito forte, porque o arco era muito duro, a madeira era muito retesada. Daí então ela disse, aquele que conseguir passar a linha no arco do meu marido, esse se tornará o meu novo marido, porque ela sabia que era uma tarefa muito difícil. Só que o que ela não sabia é que justamente naquele momento Ulisses já tinha voltado a Ítaca. Só que ele não voltou e se mostrou, porque senão os caras iam matar ele, né? Tinha uma guerra acontecendo, né? Se ele chegasse simplesmente dissesse, eu sou Ulisses, antes dele chegar no palácio, ele já seria morto. Porque era de interesse político que ele não conseguisse chegar no palácio. Daí então ele se fingiu de mendigo e somente 2 seres o reconheceram. Primeiro, o cachorro dele o reconheceu. Que cachorro que viveu muito, né, gente? 20 anos. O cachorro reconheceu e depois a sua ama, alguém que havia cuidado dele ainda quando criança, foi lavar os seus pés e reconheceu uma mancha, que era uma manchinha que ele tinha de nascença no pé. Fora isso, ninguém o reconheceu. Porque, pô, depois de 20 anos, o cara ficou 10 anos na guerra, mais 10 anos no mar, o cara estava acabado, né? Mas estava forte. Então ele viu tudo que estava acontecendo, viu que a Penélope propôs esse desafio e ele se posicionou como ele estava como um mendigo, estava vestido de mendigo, se disfarçando de mendigo e se colocou, porque ela disse, não, todos podem participar. E aí ele se colocou como um dos participantes e ele deu conta, porque o arco era dele, e ele foi o único que deu conta de colocar a linha, depois que ele colocou a linha no arco. Então ele se revelou para Penélope como seu amado Ulisses, que havia voltado. E é assim que fecha essa história, essa bela história do reencontro de Ulisses com Penélope. Só ler aqui o finalzinho para a gente poder se despedir. A Beth dizendo, obrigada como sempre, suas palavras são bálsamo. Que bom, querida. Maravilha. Poliana acabou de entrar aqui. Bispo Elton dizendo até mais, está indo para a igreja, vai lá, vai com Deus. Obrigada pela doação, a Ana Delfina está dizendo.
Irene, eu estou ganhando muito, pois estou fazendo amigos como você e aprendendo com você. Ai, que linda! Que maravilha, Irene. Silvana, que lindo, sempre grata. Grata eu também me sinto, Silvana, de ter vocês aqui comigo. Espero que essa história grega, né, da tradição grega, tenha nos ajudado bastante e que a gente tenha aí, com essas reflexões, pontos importantes de sabedoria para aplicar na nossa vida. Beijo no coração e amanhã às 19 eu espero vocês. Aliás, às 18, se você passar por aqui, você já vai me ver, porque às 18 eu vou estar numa live com a Flávia, a querida Flávia. Estão todas convidadas para nos assistir às 18 horas. Vocês vão gostar. Aí, Flavinha bonita! Às 19 eu estarei aqui com vocês. E para quem está aqui nos acompanhando e é casado, às 20 horas a gente vai estar falando de coisas de casal, tá? Então vou estar com o Lindomar falando de coisas de casal às 20 horas. Ok? Beijo no coração e até mais!